Glória a Deus. E eu fico alegre também de participar, né, desse último culto, encerramento da campanha da semente, né, semeadura, porque eu preciso também colher na minha vida, na minha família. Então nós viemos aqui ministrar a palavra, mas também receber a bênção, né? A bênção que está sobre este lugar. Há uma unção aqui sobre este lugar de semeadura. E onde há semente, haverá colheita. Amém? Nós temos aprendido que o solo, ele não rejeita a semente, de maneira nenhuma. A questão é o que você vai semear. O solo nunca vai rejeitar a semente. A questão está em o que eu estou semeando. Aquilo que eu semear é o que eu vou colher, porque o solo, ele é fiel. Eu tenho uma plantinha verde lá em casa, eu sempre conto essa história, que ela fica debaixo de outra planta roxinha, lá a planta verde embaixo e a roxinha pendurada. As folhinhas da planta roxa caiu no vaso da planta verde. Você acredita que brotou no pé da planta verde a planta roxinha? A planta roxa de cima já não existe mais. Ela morreu, sei lá, não funciona mais, jogamos fora. Mas a semente que caiu naquele solo, ela germinou e está lá até hoje. Glória a Deus. Então o solo, ele nunca vai rejeitar a semente. Amém? Então esse é um tempo de semear, queridos. Você tem que aproveitar que a unção, a nuvem do Senhor está sobre esse lugar, está sobre a tua vida, está sobre a vida do pastor, e essa direção poderosa no início do ano, né? Primícias, o mês de janeiro é o início do ano, é o primeiro mês da primícia, né? Então nós temos que aproveitar essa bênção, né? Essa onda que Deus está derramando sobre nós e semear, amém? Semear coisas boas para colher coisas boas, amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Deixo um abraço da nossa igreja lá em Campos Elíseos, Ribeirão Preto. E já deixar o convite para os irmãos. Em fevereiro agora nós teremos nosso acampamento, né, a partir do dia 14 de fevereiro até dia 17. E nós teremos cultos lá de manhã e à noite. Então, do dia 14 até o dia 17, você é o nosso convidado a participar dos cultos. Amém? Se você quiser passar um dia conosco lá, fala conosco. Os cultos são livres, você pode participar de todos eles, não tem custo algum, tá bom? Só se você for almoçar lá, você fala comigo, que eu falo para o pastor Rogério pagar para o seu almoço. Amém? Vocês são nosso convidado especial, amém? Glória a Deus. Se quiser almoçar com a gente lá, não precisa ter receio, só chegar, amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Eu quero ler 2 versículos, ou apenas o versículo 16, para basear no que nós vamos falar aqui nesta manhã, sobre sementes, amém? Romanos 11, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Em outra versão diz a parte B: se for santa a semente, todo o restante será santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, que o Senhor possa iluminar, Deus, com Teu Espírito Santo e nos trazer a revelação que está nela. Em nome de Jesus, nos dirija nesta manhã, Pai. Nos conduza naquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Que possamos sair daqui, ó Pai, cheios dessa palavra, abençoados por ela, ó Pai, e motivados, ó Pai, para semear, para agir em cima dela, ó Pai, porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e a pratica, ó Pai. É como o homem sábio que edifica a sua casa sobre uma rocha. Pai, nós não queremos ser tolos o suficiente para ouvir uma palavra
e não praticar. Para construir nossa casa, ó Pai, sobre a areia. Não, Deus, mas nós queremos ser sábios o suficiente para ouvir a Tua palavra e edificar nossa casa em cima da rocha, praticar essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Falando de semente, semeadura, de primícias, né? Nós ministramos essa palavra lá na nossa igreja e foi uma bênção, né? Falando sobre primícias, sobre nós darmos o primeiro para Deus, o melhor para Deus. Primícia tem a ver não somente com dar o primeiro, mas dar o melhor para Deus. Amém? E Deus quer que nós, como cristãos, filhos de Deus, nós copiemos o céu, né? A oração do Pai Nosso não é que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Então a igreja é a cópia dos céus. Nos céus os anjos cantam santo, santo, santo. No céu Deus é adorado 24 horas por dia. E a igreja é uma cópia, né? Ainda que uma cópia meia falha, né? Ela tenta imitar o céu. É aqui nesse ambiente de igreja, na comunidade, na família de Deus, em que Deus é glorificado, Deus é honrado, Deus é exaltado e o Senhor tem o seu lugar de honra, amém? É na família de Deus que Deus é exaltado. Qual outro lugar que Deus é mais exaltado do que no meio do povo de Deus? Não é verdade? Se lá nos céus Deus está sentado no trono e os anjos adoram Ele, a palavra do Senhor diz que todo ser que respira louve ao Senhor. A palavra do Senhor diz que toda a criação louva ao Senhor e conta as obras do Senhor. Ou seja, tudo que veio dele adora Ele, volta para Ele. E a igreja é a cópia mais próxima, não a ideal, né? Nós oramos por uma igreja ideal. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos fazer um grande culto de adoração perfeito ao Senhor, amém? Mas até chegar lá, nós vamos caminhando, como Paulo disse, ainda que eu não tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. A igreja é o reflexo do céu, é o sinônimo de perseverança. Ainda que não somos perfeitos, ainda que não chegamos à perfeição completa, porque aquilo que é perfeito ainda não se manifestou. Quando Ele vier, então nós o veremos face a face, não mais como um espelho, mas como Ele é de fato e de verdade. E aí então nós seremos a igreja santa, glorificada, remida no sangue do Cordeiro, amém? Por enquanto nós estamos mesclando ainda a adoração, o serviço ao Senhor com as nossas atividades do dia a dia, muitas vezes com a nossa carnalidade, né? Somos influenciados pelo ambiente, somos influenciados por conversas, somos influenciados, né, por todos os ambientes que nós passamos. Mas é aqui no meio do povo de Deus é que nós nos centramos nele e falamos: Deus, tudo é para o Senhor. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu venho a ser, tudo que eu sou e o que eu há de ser, seja dado a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E por ser cópia do céu, o Senhor coloca aqui para nós um princípio celeste, um princípio do céu, princípio celestial, que nós devemos copiar. Qual que é o princípio do céu? A semeadura. A palavra do Senhor diz: se a primícia for santa, toda a massa será santa. E se a raiz, a semente for santa, então todos os ramos serão. Se a raiz for santa, todos os ramos serão. Ou seja, se eu colocar as coisas em primeiro lugar, se eu colocar esse princípio em prática na minha vida, então eu vou colher coisas boas, amém? Se eu semear coisas boas, eu vou colher coisas boas. Como eu disse, o solo, ele não rejeita a semente. Então aquilo que você lançar, aquilo que você vai colher, não é? A palavra do Senhor diz que se nós semeamos na carne nós vamos colher. Se nós semearmos no Espírito, nós vamos colher frutos para a vida eterna. Então, esse princípio de semeadura, de dizer assim, ó, se a minha semente for boa, então a minha colheita será boa. É um princípio do céu, e para provar que isso é um princípio do céu que nós devemos imitar, o próprio Deus, Ele praticou esse princípio. Ninguém ensina uma coisa que Ele mesmo não fez. Quando Deus, Ele coloca princípios para nós, mandamentos para nós, ensinamentos, Ele é o reflexo desses mandamentos, Ele é a própria lei.
Ele já obedeceu todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Jesus cumpriu toda a lei. Amém? É nele que são cumpridas todas as coisas. Então, Deus nos mostra para nós que Ele já cumpriu esse princípio de semeadura. E Ele já colheu abundantemente. Então Ele fala para mim e para você: semeia, que você vai colher. Não é uma teoria, é algo que Ele já experimentou. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, fala que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Deus, Ele nos ensinou o princípio de ofertar, de entregar. Ele deu o que Ele tinha de melhor. Como eu disse, primícia não tem a ver com o primeiro somente, mas tem a ver com o melhor. Deus deu o seu único filho em favor de mim e de você. Deus praticou o princípio da semeadura primeiramente. Para colher o quê? A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é o primogênito de muitos irmãos. A palavra do Senhor diz que quando Jesus foi entregue, Ele era o único filho. Ele foi plantado, Ele foi lançado como semente. E naquela cruz foi o altar da oferta do sacrifício. Foi o único Filho de Deus. Foi entregue naquela cruz. Quando Ele foi sepultado, ali foi lançado como semente. A palavra do Senhor diz que se a semente, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, quando Jesus foi sepultado, é como se a semente tivesse morrido na terra. Mas quando Ele ressuscitou, aleluia, Ele brotou com muitos frutos. Eu e você somos frutos dessa semente, naquele túmulo. Quando Ele foi entregue na cruz, era o único filho. Mas quando Ele ressuscitou, a palavra do Senhor diz que Ele foi o primogênito, o primeiro, a primícia de todos os mortos, a primícia, o primogênito, o primeiro de uma família de muitos irmãos. Veja que o princípio da semeadura se cumpriu em Jesus quando Ele foi lançado só naquela cruz. Quando Ele ressuscitou, Ele levantou consigo uma igreja gloriosa, aleluia, um povo de Deus glorioso, resgatou, e Ele não está mais sozinho agora. Então a semente é isso, querido. Você joga no solo, ela parece que não é nada. Você vê aqui, temos muitas sementes aqui, exemplos de semente. Parece que não é nada, não é? Um feijãozinho desse não é nada. E aí você coloca lá para frutificar, planta, lança na terra, ele começa a brotar. Aquela folhinha verde, vai crescendo, fortalecendo, e de repente, de um grãozinho de feijão, você tem toda uma colheita, você colhe sacos de feijão. Aleluia? Então, esse é o princípio da semente. Você precisa semear para poder colher. Tem muita gente querendo colher sem semear. A palavra do Senhor diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para o que tem fome. Tem muita gente pegando pão para comer e comendo, além do pão, comendo a semente junto. E aí não sobra nada para semear. Aí sempre está naquele aperto, sempre está na escassez, sempre está faltando. Por quê? Porque comeu o pão que Deus deu, mas comeu também a semente. Semente, querido, não é para comer, semente é para semear, amém? Amém? Então aquilo que Deus te deu, querido, é para você, para o seu sustento, é para o seu alimento, para a sua subsistência, mas também uma parte daquilo é semente para semear. Deus nos deu do seu melhor. Seu único Filho, Jesus Cristo, Ele nos ensinou o princípio da semeadura. E nós, como igreja, nós precisamos imitar esse céu. Já que nós queremos ser a cópia do céu, então nós precisamos imitar o princípio de Deus. É um único princípio nesta manhã, tem muitos outros. Eu quero oferecer para os irmãos nessa manhã pelo menos 3 tipos de semente, que você vai semear no reino de Deus, vai semear no mundo espiritual, e você vai colher 100 por 1, amém? Glória a Deus. Então, princípio da semeadura, você precisa semear para colher. Se você come o pão e a semente, então você não tem previsão de colheita. Agora, se você semeia, você tem uma previsão
na frente. A Bíblia nos mostra outros homens e mulheres que também colocaram a sua oferta e colheram abundantemente. Primeiro exemplo está lá em Hebreus capítulo 11. Abra comigo em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 17. A palavra do Senhor diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Veja que no exemplo de Abraão, nós podemos perceber uma cópia do céu? Sim ou não? Deus entregou o seu único filho. E o que Abraão está fazendo aqui? Entregando o seu unigênito, único filho. É a cópia do céu, queridos. E aqui, a primeira semente que eu quero falar com os irmãos é a semente da obediência. Gênesis capítulo 22, versículo 16 fala assim: e disse: por mim mesmo jurei que em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. A obediência de Abraão em semear, em ofertar, ainda que ele não consumou o sacrifício, porque Deus viu o coração dele, viu que ele ia realmente entregar. A palavra do Senhor diz que pela fé Abraão, posto em prova, ofereceu. Ainda que ele não sacrificou de fato, de verdade, lá não bateu o cutelo, ele chegou a levantar o cutelo, mas diz que ele ofereceu, ou seja, o Isaque já não estava mais no seu coração, ele ofereceu a Deus, ele entregou, por obediência a Deus, ele entregou. E a palavra do Senhor diz: por causa da sua obediência. A palavra diz que em tua descendência seria bendita todas as nações da terra. Olha a colheita que Abraão teve, por causa da entrega do filho, do unigênito, aquele que era portador da promessa, o filho da promessa. Ou seja, Abraão tinha uma promessa de frutificação, amém? Abraão tinha uma promessa de multiplicação, sim ou não? Abraão tinha uma promessa de que nele seria bendita todas as nações da terra. Eu tenho uma promessa para a minha vida. Amém. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma promessa de Deus. Deus já te prometeu alguma coisa? Você tem sonhado com algo grande, poderoso de Deus? Você tem sonhado com uma grande colheita? A questão é, Abraão tinha uma promessa, eu tenho uma promessa, você tem a promessa. Mas Abraão obedeceu. Será que eu estou obedecendo? Será que você está obedecendo a ponto de fazer-se cumprir essa promessa na nossa vida? O que Deus tem pedido para mim e para você ofertar? O que Deus tem pedido para mim e para você abrir mão? Isaque era o filho da promessa. Você conhece a história. Abraão, por muitos anos, esperava por essa promessa. Abraão até tentou encurtar o caminho da promessa, tendo lá o Ismael com a empregada. Mas Deus foi fiel e entregou para ele Isaque, o filho da promessa, amém? Depois de muito tempo ele esperando. E aí quando ele finalmente recebe a promessa, Deus fala: me entrega. Sabe o que é isso? É você esperar por muito tempo algo acontecer na sua vida. E aquilo acontece. Deus fala assim: você recebeu, mas isso que eu te dou não é seu, é meu. Eu te dei só para você cuidar. Então me entrega. Tira do seu coração. Para desse egoísmo, para dessa egolatria. Muitas vezes Deus dá uma bênção para nós e ao invés de nós glorificarmos a Deus, que é o Deus da bênção, a gente coloca a bênção em cima de um altar e começa a adorar aquela bênção. Deus é o Deus ciumento. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então aquilo que Ele tem para nós é para Ele, tudo é para Ele, porque por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas.
Se a bênção vem na minha vida, se a prosperidade vem na minha vida, na sua vida, isso é para a glória de Deus. Não é para nós nos glorificarmos. Então, tudo aquilo que eu recebo de Deus, eu tenho que devolver para Ele. Abraão recebeu a promessa de Deus. Ele não hesitou em oferecer a Deus. A palavra do Senhor diz que quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui já é antes do Isaac. Ele fala assim, ele sai de madrugada e fala, imediatamente, de madrugada ele se levantou e saiu. Abraão já tinha um princípio da obediência antes da promessa. Veja que Abraão começou a obedecer antes de receber a promessa. Tem muita gente fazendo barganha com Deus, dizendo, Deus me dá isso, me dá aquilo. Então quando eu receber, então eu vou obedecer. Quando eu receber, então eu vou entrar no caminho certo. Então vou me endireitar. Mas Abraão já obedecia, antes mesmo de Isaac. Ele já obedecia. Então quando Deus pediu Isaac para ele, não foi difícil ele obedecer. Semente da obediência. Pega para você, em nome de Jesus. Você vai sair daqui com pelo menos 3 sementes. A primeira, semente da obediência. Fala assim, eu preciso obedecer. Pega essa semente para você, planta no seu coração, e vai gerar um fruto de obediência, e essa obediência vai gerar a tua promessa, em nome de Jesus. Aleluia. Quando Abraão ofereceu Isaac, ele creu. A palavra do Senhor diz que Abraão é o pai da fé, não é verdade? Então quando ele ofereceu Isaac, ele creu que mesmo que ele tivesse matado Isaac ali naquela hora, Deus era poderoso para ressuscitar. Eu estava no intensivo de missões em Goiás, muito tempo atrás. Eu ainda era jovenzinho. E eu tinha acabado de fazer uma prova de concurso público, na verdade era um processo seletivo da Prefeitura de Ribeirão Preto. Eu trabalhava no mercado 8 horas no papel, mas era de 10, 12, 15 horas por dia. Fiz uma faculdade que Deus me abençoou, o próprio mercado onde eu dava meu serviço, ele pagou metade da minha faculdade, a outra metade foi o governo, e eu tinha acabado de me formar, e eu passei num processo seletivo, estava prestes a chamar. Eu ia ser convocado para trabalhar na Prefeitura de Ribeirão Preto. O sonho de todo concursado novato que sai da faculdade é entrar numa prefeitura, é ser concursado. E estava próximo de eu ser chamado, porque eu tinha feito uma boa prova, tinha classificado muito bem. Mas foi na mesma época em que abriu essa inscrição lá pro intensivo de missões em Goiás, em Trindade, lá na MCM. E eu, jovenzinho, falei, Deus, eu tenho um coração em missões, eu quero fazer missões, então eu vou para missões. Mas era no mesmo prazo em que eles iam me chamar para assumir o cargo na prefeitura. Então naquele dia, ainda jovem, eu falei para Deus, Deus, eu abro mão do meu sonho, do meu projeto, de ser concursado, para fazer a tua vontade. Ainda que eu nem sabia, não tinha nem noção, não tinha nem um vislumbre do que Deus ia fazer. Eu queria ir lá, eu queria estar lá, eu queria estar debaixo da nuvem, da obediência. E eu fui. Eu fui chamado, convocado, não compareci porque eu estava lá em Goiás, o concurso era aqui em Ribeirão. E naquele dia, lá no culto em Goiás, o pastor pregou sobre Isaac, sobre Abraão, e ele perguntou, qual é o teu Isaac? Eu falei, Deus, eu já entreguei o meu Isaac. Lá em Ribeirão, eu entreguei o meu concurso, eu deixei lá. Ele não está mais aqui dentro de mim. Eu abri mão de um emprego concursado para fazer a tua vontade. Eu já entreguei o meu Isaac. Deus falou, não, você não entregou o Isaac. Porque o concurso não estava no teu coração. Quem está no teu coração é o teu ministério. Você veio aqui para se mostrar como um missionário. Você veio aqui para dizer que você é um
um ungido de Deus, um profeta, um missionário. Você veio aqui para, quem sabe, granjear um ministério de missões. E aí Deus falou comigo: o seu Isaac é o seu ministério. E naquela noite, lá no altar, ele falou: quem tem um Isaac para entregar? Eu fui no altar, lá na frente. E eu pensava que eu já tinha renunciado tudo. Naquela noite eu fui no altar e renunciei o meu ministério. Falei: Deus, se for para minha idolatria, se for para eu me exaltar, eu não quero o ministério. Eu não quero o ministério de missões. Eu me entrego no teu altar. Faz o que o Senhor quiser. Naquela noite eu entreguei meu Isaac. Muitos anos se passaram. O Senhor devolveu o meu cargo concursado na prefeitura de Ribeirão. E o Senhor devolveu o meu ministério pastoral, missional. Porque um dia eu abri mão daquilo que tomava o meu coração. Muitas vezes, coisas boas intenções, estão tomando nosso coração. Boas intenções estão tomando nosso coração. Era um chamado, um ministério, estava tomando meu coração, um lugar de Deus no meu coração. Eu estava adorando mais o ministério do que Deus. O pastor me conhece, eu adoro pregar a palavra, eu estudo a palavra e eu quero me aprimorar nisso. Isso é um prazer para mim, atuar no ministério. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. Então nessa noite, nesta manhã, Deus está falando com você aí. Talvez você tenha boas intenções. Talvez você tenha trabalhado na obra do Senhor. Talvez você tenha vindo aqui aos domingos de manhã e falado: eu tenho feito o meu serviço, eu tenho obedecido a Deus. Mas será que essa obediência não é uma moeda de troca? Será que essa obediência não está tomando um lugar no teu coração? E nessa manhã o Senhor está falando: entrega para mim, deixa eu fazer. Não é como você quer que eu faça, é como eu quero fazer com você. Aleluia! Como um vaso na mão do oleiro, Ele pode nos quebrar e fazer de novo, em nome de Jesus. Semente da obediência. Quem está disposto a obedecer nessa noite? Ainda que você tenha que entregar os seus sonhos, ainda que você tenha que sacrificar o seu Isaac, você está disposto? Então aperte o cinto, porque agora vai apertar mais ainda. Se a semente da obediência já doeu, a semente da renúncia é pior ainda. Aqui mesmo em Hebreus, capítulo 11, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim, pela fé, Moisés, quando já homem feito, renunciou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Semente da renúncia. Moisés, ele abriu mão do palácio para abraçar um escravo. O príncipe do Egito, filho da filha de Faraó, abriu mão do palácio, da comida boa, da regalia, do conforto, para abraçar um escravo. Esse escravo era o povo de Deus. Moisés abriu mão dos prazeres da carne para abraçar a obra de Deus. Talvez Deus está te chamando nesta manhã para renunciar a algumas coisas. Prazeres da carne, o conforto da casa, do lar. O conforto de um ambiente em que, eu estou indo na igreja, tá bom. Eu estou dando meu dízimo, tá bom. Eu estou dando minha oferta, tá bom. Eu vou lá todo domingo de manhã. Eu estou indo bem. Mas não mexe com isso não. Não mexe nessa área da minha vida não. Deus, a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é uma espada, que ela vai penetrando até a divisão
da medula. Ela separa. E nesta manhã ela está entrando lá no cantinho onde você muitas vezes não se abre, onde está escuro ainda, onde você guardou e você não falou nada para ninguém. Deus está falando: abre essa porta aí que eu quero entrar, eu quero colocar luz aí. E quando você renunciar a essa área da sua vida que muitas vezes concorre com a vida com Deus, então Deus vai começar a multiplicar as sementes na tua vida. Moisés renunciou os prazeres do pecado para fazer a vontade de Deus, ainda que aos olhos do homem parecia uma perda, porque ele estava deixando o palácio, estava indo proteger os escravos, ele estava deixando o lugar de príncipe para tomar o lugar daquele que era perseguido, e Deus foi fiel com ele. Aleluia. Porque nenhum chamado existe sem renúncia. Deus está plantando em nós nessa manhã a semente da obediência, mas também a semente da renúncia. Como eu disse, Deus é um Deus ciumento, Ele não divide. Ele não quer que você divida a glória dEle, não quer que você divida a sua vida entre a igreja e o mundo, entre fazer a obra de Deus e ainda continuar praticando as obras da carne. Como eu disse no início, aquele que semeia na carne, vai colher na carne, queridos. O solo, ele não rejeita a semente. Então, cuidado no que você esteja semeando. Se é na carne, com certeza você vai colher na carne. Mas escolha nesta manhã semear no Espírito, para colher frutos para a vida eterna. Eu tenho certeza que você já foi abençoado, você já foi ministrado sobre vários tipos de semente aqui durante esses domingos anteriores. O que eu preciso fazer para colher aqui na terra? Eu preciso semear. Se eu quero ser próspero, então eu vou semear nas finanças, porque então Deus vai pegar aquela semente e vai multiplicar as minhas finanças. Porque você não planta tomate querendo colher melancia, não é verdade? Para colher tomate, você precisa plantar tomate. Para colher melancia, você precisa plantar melancia, não é verdade? A semente só vai dar daquilo que ela é própria. Então, você semeia o seu dízimo, a sua oferta, com certeza Deus vai abençoar a sua casa. A palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Há uma promessa na Bíblia sobre a oferta de finanças, amém? Há uma promessa que se você for bondoso, você vai colher bondade. Se você for gentil, você vai colher gentileza, sim ou não? Se você plantar palavras doces, você vai colher palavras doces. Sim, é verdade. Mas eu estou falando de uma colheita eterna agora. De algo que você vai colher não aqui na terra, mas vai colher nos céus. Semeia no Espírito a obediência, a renúncia. Renuncia essa carne. Renuncia às vontades da carne. E você vai colher frutos para a eternidade. Aleluia. A última semente que eu quero falar com os irmãos está lá no livro de Ruth, no capítulo 1. Você não precisa abrir, só para a gente ganhar tempo aqui. Capítulo 1, versículo 16. Ruth fala para sua sogra: onde quer que fores, irei eu, e o teu Deus será o meu Deus. Você conhece a história? Noemi tinha seus filhos lá e tinha suas noras, a Ruth e a outra nora dela. Como que chamava a outra nora de Noemi? Ruth e a coleguinha dela lá, né? Depois você pode procurar, você fala para mim aí. O importante é que os filhos morreram. Aquelas mulheres não tinham nenhuma obrigação mais órfã, isso mesmo. Por que será que ninguém lembra da órfã, só lembra da Ruth, né? O seu nome será soprado aí para a cidade toda, mas com coisa boa, por causa da fidelidade, por causa da semente da fidelidade. Ruth semeou fidelidade em Noemi. E o nome dela foi lembrado aqui. Da órfã que abriu mão,
ela não foi lembrada. Não se conta a história de Orfa, conta-se a história de Ruth. Porque ela foi fiel com Noemi, ainda que ela não tinha obrigação mais, porque ela tinha obrigação com a sua sogra só enquanto o filho estava vivo. Noemi falou para ela: eu não tenho mais filhos para te dar de marido, e ainda que eu gere um filho agora, até ele crescer, você já vai estar velho, não vai dar mais tempo. Você não tem obrigação comigo, Ruth, então vai embora para sua terra. E ela falou: onde você for eu vou, o teu Deus será o meu Deus. Ainda que ela não tinha garantia nenhuma, ainda que ela não tinha responsabilidade de nada, ela não precisava daquilo, ela escolheu ser fiel. Semente da fidelidade. O Senhor Jesus está às portas, Ele que vai chegar, Ele vai vir, vai buscar a sua noiva, vai buscar a sua igreja. E a palavra do Senhor diz: será que vão encontrar fé na terra quando Ele voltar? Será que eu vou encontrar fé na terra? Será que eu vou encontrar os meus fiéis, vigilantes? Fidelidade. Hoje, os relacionamentos estão muito superficiais. Hoje você diz que nem o pastor falou, eu tenho um horror a quem fala tamo junto, né? Porque todas as vezes que a pessoa fala tamo junto, essa pessoa, daqui um pouco, ela não está mais junto. Nossos relacionamentos estão superficiais. As palavras já não têm o mesmo valor. Antigamente as pessoas faziam contrato de boca, não é? No fio do bigode, não é assim? Verdade? Ó, eu vou tirar o fio do bigode, deixar que a minha palavra vale mais do que qualquer outra coisa. Tinha lá a conta na venda lá do seu José, ia comprar lá a compra do mês, fala: marca para mim. E a pessoa marcava, porque a palavra tinha validade. O que se falava aqui se cumpria ali, independente das circunstâncias. Hoje nós estamos numa geração da superficialidade. O que eu falo aqui, quando eu viro as costas, eu já estou falando de outro jeito lá. Eu bato nas costas aqui, e quando eu viro as costas, estou metendo a faca pelas costas ali. As pessoas já não têm mais confiança umas nas outras. Precisa de contrato, precisa de cartório, precisa de assinar as coisas. Já não é mais aquele negócio do bigode, da fala, porque a palavra do homem já não tem mais credibilidade. Mas no meio do povo de Deus não é assim, amém? Ou não precisa ser assim. Quando o homem de Deus, uma mulher de Deus fala, a palavra do Senhor diz: se sim, é sim, se não, é não. Fidelidade. Hoje o crente está na igreja louvando e adorando, de repente passa 2 semanas, não vem na igreja, liga para o irmão e fala assim: ô irmão, o que aconteceu? Precisa de alguma coisa? Não está vindo na igreja? Ah, pastor, é que eu estou visitando aqui a igreja aqui do bairro aqui, estou visitando aqui a igreja do meu irmão. Tá visitando, mas você não tem pastor? Você não tem igreja? Você não tem uma família? É a mesma coisa de você, o seu marido não voltar para casa 2 dias, você ligar para ele e falar: ô marido, o que aconteceu? A janta está pronta aqui, você não apareceu. Ah, eu estou visitando aqui a casa da minha amiga, estou visitando aqui a casa dos amigos do serviço. Que negócio que é esse? Você não tem casa? Você não tem família? Que negócio que é esse de ficar pulando de galho em galho? Não tem mais fidelidade. Graças a Deus por essa igreja, porque tem crentes fiéis aqui, amém, queridos? Aleluia! Que não é levado por qualquer vento de doutrina, aleluia! Que não é levado pelo imediatismo, pela oferta do mundo. Tem muita gente que está na igreja fiel ali, orando, e aí porque Deus não abençoa na hora que ela quer, então ele vai num lugar, porque hoje tem igreja para todos os gostos, né? Vem aqui que você vai ser abençoado. Então a pessoa sai de uma igreja centenária como essa, fiel na palavra, que preza pela pregação da palavra, e vai naquela que promete rios e fundos. Fala assim: se você fizer uma campanha de 3 dias, Deus vai te abençoar. É o imediatismo, quer solucionar os problemas rápido.
Pega essa semente para você, semente da fidelidade. Seja fiel com o seu povo, seja fiel com a sua igreja, seja fiel com o seu pastor. A palavra que você diz aqui na frente seja a mesma palavra que você diz lá atrás, nas costas. Em nome de Jesus. Se alguém falar mal do seu irmão, defenda o seu irmão, porque você faz parte da mesma família. Se está falando mal do seu irmão, está falando mal de você. Sejamos uma família de Deus fiel, amém? E Ruth foi fiel com Noemi. Então o que aconteceu com ela? A palavra do Senhor diz lá no capítulo 4: assim Boaz tomou Ruth, e ela lhe foi por mulher, e dela nasceu Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Aleluia. E você conhece a linhagem de Davi até chegar em Jesus. Por causa da fidelidade de Ruth, Jesus veio, nasceu da raiz de Davi e veio para nos salvar. Aleluia. Por causa da fidelidade de uma pessoa lá no passado, hoje nós temos a salvação em Cristo Jesus. Quem sabe, por causa da tua fidelidade, outras pessoas se achegarão a Jesus. Essa casa será cheia por causa da tua fidelidade, porque as pessoas verão os frutos de Deus na tua vida, vão ver a multiplicação de Deus na tua vida, vão ver a prosperidade de Deus na tua vida, vai ver a fidelidade de Deus na tua vida, e vão dizer: que Deus que é esse? Onde que você vai? Que igreja que é essa? O que você está fazendo para ser tão abençoado? E você vai apresentar o princípio da semeadura, e as pessoas virão a Cristo por causa do testemunho da tua vida, por causa da tua obediência, por causa da tua renúncia, por causa da tua fidelidade. Amém? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar para que o Espírito Santo venha regar essas sementes. Aqui foi lançado 3 sementes: semente da obediência, semente da renúncia, semente da fidelidade. Mas não adianta nós lançarmos a semente e não regar ela. Não adianta lançar a semente e não praticar esses princípios que nós falamos aqui. Então eu preciso ser obediente àquilo que Deus falou no meu coração, àquilo que Deus me chamou para fazer. Eu preciso renunciar àquilo que ainda compete com Deus, àquilo que ainda compete com o trono do meu coração.